Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Viu do Mundo e hoje eu venho conversar com vocês sobre 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques. Essa obra que muita gente adora, muita gente ri muito com ela e muita gente se confunde muito com ela. Se confunde por quê? Porque aqui a gente trata de 100 anos na família dos Buendia. E aqui a gente tem umas 7 gerações mais ou menos. Nessas 7 gerações os nomes se repetem, né? Então a gente tem vários Aurelianos, vários José Arcádios, várias Úrsulas, Amarantas, Remédios, e muitas vezes eles estão convivendo. Então assim, um não morreu ainda, né? Um de uma geração ainda não morreu e convive com o outro e cada um tem suas peculiaridades, enfim, confunde. Eu lembro que a primeira vez que eu li esse livro, há muito tempo atrás, eu tentei ler 3 vezes, me confundi, na quarta que eu engrenei. Agora não, né? Agora eu também já estou mais safa em leitura. E agora foi uma releitura, esse foi um dos que eu prometi reler naquele vídeo do início do ano, né? Que vocês elegeram esse, ficou em segundo lugar para as releituras. E agora foi mais fluido. Por quê? Porque eu já não me confundia tanto mais. Eu tinha uma árvore genealógica para me guiar e eu também já tinha lido a primeira vez, né? Por que esse livro é tão famoso? Ele é realmente famoso, muito provavelmente foi por conta dele que o Gabriel Garcia Marques ganhou o Prêmio Nobel em 82, né? Normalmente o autor não ganha por um livro em si, ele ganha pelo conjunto da obra, mas em alguns casos fica evidente qual livro que propiciou esse resultado, nessa premiação. E no caso do Gabriel Garcia Marques foi esse, porque também é um livro responsável por alçar a literatura latino-americana em um patamar bem superior. Não só pelo Nobel, mas pelo tipo de literatura que tem aqui. Aqui a gente tem um exemplar de realismo fantástico, que não é bem realismo fantástico, ou melhor, é realismo fantástico, mas é um realismo fantástico diferente. Aqui é o que a gente chama de realismo mágico ou realismo maravilhoso. Por que essa diferença? Porque o mágico e o maravilhoso, a gente pode usar como sinônimo, é típico da América Latina. É um tipo de realismo fantástico, só que um realismo fantástico diferente. Todo realismo mágico maravilhoso é realismo fantástico, mas nem todo realismo fantástico é mágico ou maravilhoso. Para ser mágico e maravilhoso tem que ser da América Latina. Mas o que tem diferente desse realismo fantástico da América Latina para os demais, lá do hemisfério norte? Aqui tem peculiaridades de países subdesenvolvidos, de realidades bem interioranas, assim, de países talvez colonizados, talvez seja essa característica, eu não sei. Mas são os causos que a gente ouve falar. Eu, na minha família, eu escutei histórias muito parecidas com as histórias que tem aqui, e eu tenho certeza que muitos de vocês, quando leram, identificaram alguma história de família parecida com as histórias que tem aqui. Porque aqui, com cada personagem dos Buendia, acontece alguma coisa assim um pouco diferente, que a gente acha que parece surreal, às vezes é, mas às vezes nem é. Mas é contado de uma maneira tão engraçada e tão peculiar que a gente acha que é fantasiosa. Aqui é cara dos contos, sabe? Das histórias transmitidas oralmente por muitas culturas. Eu, por exemplo, eu sou de Minas e eu tenho um tio que já faleceu, tinha um tio, que era mais velho ainda que minha mãe e tal, e ele contava uma história de uma vez que ele deu uma surra no capeta, certo? Ele deu uma surra no capeta? Muito provavelmente não. Mas a interpretação daquilo que ele viu, que era muito parecido com capeta, faz com que ele conte a história. Enfim, e aí não importa. Por que esse realismo mágico e fantástico nos diz respeito? Porque é parte da nossa história, da América Latina. E aqui não é só a América hispânica, não, espanhola. O Brasil também, né? Eu tenho certeza que muita gente de Minas Gerais tem causas, pessoas do interior têm histórias, lembra de histórias, ouviu falar de histórias parecidas. E nem sei se é realismo mágico assim, muitas coisas realmente acontecem assim. E acontece não no sentido assim de ter realmente uma pessoa que nasceu com rabo de porco, como ele diz aqui. Mas a história, mas eu tenho certeza que há histórias que contam algo semelhante. E aí o que é real? A pessoa com rabo de porco ou a história sobre a pessoa com rabo de porco? A história
da pessoa com rabo de porco é real, ela causou impacto, ela fez parte do imaginário de crianças, da representatividade de um adulto na vida dessas crianças, a lição passada para essas crianças. É uma questão de transmissão cultural mesmo, né? Muito parecido com o que houve lá atrás, transmissão oral. Pensem que Ilíada e Odisseia são transmissões orais de cultura. E pense o que há de maravilhoso ali, de fantástico ali naquelas coisas. A gente explica hoje por mitologia, que é uma espécie de crença, de religião, mas é um mecanismo muito parecido com esses casos que a gente acha aqui, esses casos que a gente ouviu falar na infância, né, de quem é do interior. Em cidade grande não tem muito disso. Mas é como se a gente pensar, por exemplo, nas histórias de lobisomem, vampiro e tudo mais lá do hemisfério norte. Aconteceu? Muito provavelmente não. O que é real? O real é o impacto dessas histórias na vida das pessoas. O medo que causava, o medo é real. O burburinho que causou, a questão de segurança das pessoas e uma série de outras coisas. É como isso impacta a relação das pessoas entre elas e entre o mundo. Vocês sabem, quem me acompanha aqui já sabe que sempre vai me interessar mais é o impacto nas relações. Então, assim, se a pessoa acredita em Deus ou não, se a pessoa é ateia ou não, se a pessoa acreditando no que for, o que me importa é como isso afeta a vida dela, a vida prática dela no cotidiano. O caráter é determinado por outras coisas, por uma série, um conjunto de coisas. Então me interessa o quê? Como isso impacta nas ações cotidianas, como isso molda a personalidade do indivíduo e uma série de coisas. Então, assim, meu tio lá, de Minas Gerais, que acredita ter dado uma surra no diabo, no capeta, eu achava o máximo. Ele fez parte da minha história, aquela história fez parte da minha história, e não é o fato de ter existido capeta que apanhou do meu tio que vai fazer diferença, que vai tornar verossímil inverossímil. A história teve um peso de verdade quando eu escutei a primeira vez, e a história me impactou. A história moldou a representação do meu tio, né, na minha cabeça de criança. E a história ajudou a compor a imagem do meu tio diante de mim e diante dos outros, e a imagem que ele tinha dele mesmo. Eu não sei se eu estou me fazendo claro, talvez eu esteja um pouco rocambolesca. O que eu quero dizer é que não importa se os fatos são verossímeis ou não, se é verdade ou não. O que importa, fato de a pessoa acreditar, ou fato de ela não acreditar. Como isso impacta, como isso afeta a vida e a relação das pessoas. Eu tenho aqui uma matéria de uma revista que eu não tenho nome, não tenho referência, mas é uma revista em espanhol, que eu tenho, é minha professora de espanhol, quando eu estudava espanhol há muito tempo atrás, minha professora de espanhol me deu, né, deu para os alunos, claro, e é um texto, uma entrevista, um texto de entrevista com o Gabriel García Márquez. O título é Algo Mais sobre Literatura e Realidade. Mas eu sei que isso foi publicado também em El País, naquele jornal. Só que eu não tenho datas, já deve fazer um tempo. E aqui ele fala do livro. Ele fala que pensou ter feito um realismo fantástico, um realismo maravilhoso, seja o nome que você queira dar. Só que ele, percorrendo a América Latina, ou então as cartas que chegavam até ele, fizeram ele crer que não. Que tudo que ele contou aqui, ou quase tudo, acontecia na realidade. As pessoas começavam a mandar fotos para ele. Então, ele recebeu foto de uma menina que tinha nascido em Seul, na Coreia do Norte, que nasceu com rabo, só que aí cortaram o rabo dela. Ele também recebeu carta, alguma coisa de um rapaz que morava na Colômbia e nasceu com rabo, e antes do livro não tinha falado do rabo para ninguém porque tinha vergonha, mas aí depois que leu o livro ele tomou coragem para contar. E ele ouviu dizer de um lugar que choveu por mais de 3 meses direto. Então ele disse que achou que estava fazendo realismo fantástico, mas não. Ele falou que a realidade é melhor escritora que os escritores, porque as coisas acontecem e às vezes a gente não sabe e pensa que está fazendo algo diferente, mas não. É a arte imitando a vida, às vezes sem saber disso. Então, assim, existe realismo maravilhoso, realismo fantástico, realismo mágico? Não importa. O que importa é como a gente lida com isso, como isso trabalha o imaginário da gente, certo? É a minha percepção sobre esse assunto. Então, este livro elevou
né, a literatura latino-americana a outro patamar. Devemos muito ao Gabriel Garcia Marques, né? Acho que o mundo começou a olhar para o que era produzido em termos literários aqui na América Latina com outros olhos depois dessa obra, hein? O que é muito interessante aqui, voltando um pouco para o contexto, para o enredo. É difícil falar desse enredo, né? Porque são vários personagens durante 100 anos. Mas eu vou contar mais um pouquinho do enredo. O primeiro Buendia, né? O primeiro da história, pelo menos, ele e outros fundam uma cidade. Eles descampam lá e fundam Macondo. Esse lugar começa como uma vilazinha, um vilarejo, um povoadinho. E durante esse período a gente vai vendo se formar os institutos sociais, né? Então chega lá um delegado, que bota ele para correr, depois ele volta. E a gente vê uma cidade se formando e como a formação da cidade é permeada pela ação dessa família e vice-versa. Então, o delegado, então aí a gente já vê uma autoridade. Depois, um dos aurelianos aqui, ele acaba sendo rebelde, se junta para defender a cidade, para defender território. E aí a gente já começa a perceber muitas características de formação de uma cidade, como um povoado vai se formando. Além disso, o que também é interessante aqui é que todos os personagens são bem humanos e são bem apaixonáveis. Então é muito fácil a gente gostar dos personagens aqui, porque eles são o que são, sabe? São despretensiosos, são pessoas quase, né? A gente se sente muito próximo porque não tem ninguém aqui idealizado, muito pelo contrário. São pessoas muito solitárias, por isso aqui, 100 anos de solidão. Então se a gente pegar esses membros dessa família, cada um tem uma característica, uma condição muito peculiar que o faz parecer solitário. Então, todos os aurelianos que aparecem aqui têm o olhar solitário. É uma solidão que não tem a ver com estar sozinho fisicamente. É uma solidão que tem a ver com o fato de se perceber neste mundo, considerando sua dimensão, considerando suas diferenças, considerando todas as suas peculiaridades. Então cada um tem uma história de solidão. É uma solidão compartilhada, se é que isso existe. Mas se a gente pensar que a solidão não é algo só físico, né? Não é um estar sozinho fisicamente, é possível a gente pensar em solidão compartilhada. Como as pessoas se relacionam, como se envolvem, como são pessoas, personagens que tem um instinto bem aflorado, né? Aqui a gente não está lidando com pessoas com alto nível de instrução, então são pessoas que pautam suas ações mais pelos instintos, pela valentia, pela luxúria, né? Alguns diriam, né? Luxúria me parece algo muito moralista, né? Mas os apelos da carne, do corpo, de maneira um tanto despudorada, coisas que acontecem em cidades pequenas. Como a vida do outro acaba se tornando o assunto principal dentre os poucos que ali estão, né? Coisas comuns de cidade pequena e essas coisas fantásticas que acontecem. Assim, chover tanto tempo, um ficar amarrado embaixo da árvore lá tanto tempo, outro ficar preso num quarto por não sei quanto tempo que ninguém enxerga. Umas coisas assim que parecem surreais. Mas se a gente começar a inventariar, a investigar muitas cidades, muitos causos assim do interior, a gente vê que tem muita coisa parecida acontecendo por aí. É por isso que essa obra encanta. A gente se identifica, a gente se apaixona pelos personagens, a gente se apaixona pela história. Essa confusão inicial que eu falei dos buendios, enfim, todos esses nomes, ela vai se dissipando. Porque a gente vai se apaixonando, a gente vai se envolvendo com a história. E a narrativa do Garcia Marques aqui é muito boa, porque é muito fluida. Então, não tem muita enrolação, não tem muita descrição. Então, a gente tá ali com um personagem, daí a pouco a gente já está com outro personagem, e um personagem morre, nasce outro. A gente fica triste pela morte de um, mas a gente já se apegou a outro. Então, ele impõe um ritmo aqui que eu achei maravilhoso. É um ritmo, ele vai mudando de história, entrelaçando as histórias,
recuperando o personagem que ele deixou lá atrás, de maneira que a gente acaba não lamentando muito a morte de um, porque a gente já está envolvido com a história de outro e outro nasce. É como se ele tratasse dos ciclos da vida de maneira muito natural, nascimento e morte muito natural, e a gente não lamenta, a gente está ali no ritmo, na velocidade, na dinâmica das coisas. É muito legal esse livro, eu recomendo fortemente. Este é um livro que eu também gostei mais depois da releitura. E por quê? Porque eu não me confundi tanto? Talvez, mas acho que é porque eu estou mais madura, né? Ler esse livro, depois de um tempo, me propiciou uma outra percepção, um outro apego da obra. Na verdade, é aquilo que eu já falei, né? E não só eu, muitos antes de mim já falaram, né? Obra boa, você tem que voltar a ela, porque a cada momento que você volta, você aprende coisas, você tem interpretações diferentes, você se torna melhor por conta da obra. E é por isso que você acha que a obra está melhor, né? Eu acho que é isso, não sou eu que estou melhor. A obra me fez melhor. Eu acho, não sei. O que vocês pensam? Pode ser outra coisa também. Então é isso. Como eu já disse, é difícil resumir este livro. Então vocês vão ficar mais com as minhas impressões e expressões sobre a relação do livro com o realismo fantástico, a minha relação com a história e o impacto que ela tem na minha vida. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, de comentar aqui embaixo se você já leu, se você gostou, se tem interesse em ler, o que você achou, se você gosta de realismo fantástico, maravilhoso, mágico ou qualquer coisa do gênero e por que, se não gosta. Enfim, comentem, interajam comigo, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, o Kiwi do Mundo, Instagram, Snapchat e Facebook. Muito obrigada por assistir, beijos e tchau, tchau.